Graça e paz, queridos. Irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós em João 7:24: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que está falando para nós aqui? Não julgueis segundo a aparência, porque nós, seres humanos, costumamos a julgar as pessoas pela aparência, não é? Pelo modo de ser, de viver, enfim. E o que Jesus está falando para nós aqui? Julgai segundo a reta justiça. E o que é a reta justiça? A reta justiça não é o que eu penso, o que eu acho, mas é a palavra de Deus que nos orienta. A palavra de Deus, porque Deus é a própria justiça. E a palavra de Deus é justiça se nós vivermos corretamente. Amém? É isso que eu queria passar para vocês, para dizer para vocês o seguinte: temos que ter muito cuidado com a internet. A internet é um campo vasto, onde tem bem e tem mal. E nós temos visto aí muitas pessoas falarem da palavra de Deus e falar da palavra de Deus verdadeira, dos apóstolos, né? Da sã doutrina, e temos visto também pessoas falarem da palavra de Deus, mas entre linhas, com interesse próprio, para ganho próprio, para enriquecimento próprio, para crescimento próprio. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado para não sermos envolvidos na falsa doutrina. Amém? Muito bem. Eu estava vendo hoje um vídeo de um padre, que o padre dizia assim, abre aspas, que chegou uma senhora perto dele e perguntou, uma senhora evangélica, e perguntou: padre, a minha religião é a certa? E ele disse: não, não é a certa, porque a sua religião foi fundada por um pastor, foi fundada por homens, e a igreja não pode ser fundada por homens. Então está errada, você está no lugar errado. E além disso, vocês lá não têm Eucaristia, não é verdade? Pois é. E fecha aspas. Eu quero dizer para o padre o seguinte: ele está certo. Igreja fundada por homens não é a igreja de Deus. Mas vamos ver aqui se a dele também não é fundada por homens. Eu fiz um estudo e quero trazer ao seu conhecimento esse estudo. E começando, eu quero dizer para você o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se iniciou, né, no ano 30 depois de Cristo, né? E ela se baseou em Mateus 16:18. A base da Igreja Católica é em cima desse versículo. Ela se iniciou em cima desse versículo que nós vamos ler aqui agora, tá bom? Eu vou ler primeiro o versículo, depois a gente comenta. Amém? Muito bem. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Voltando no início, agora explicando. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Eu só quero deixar aqui uma explicação da seguinte forma: a Igreja Católica, ela tem com ela que Pedro era a rocha, a pedra que Jesus Cristo estava apontando. E não é isto que o versículo está dizendo. Vamos entender o versículo agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus está falando com Pedro. E está trocando o nome de Simão para Pedro. Amém? Ele trocou o nome aqui de Simão para Pedro. E que significa Pedro? Significa fragmento de rocha, pedaço de rocha. E sobre esta pedra, continuando o versículo, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra é Jesus Cristo, que é a rocha, é a massa imóvel, né? Jesus Cristo, pedra, a rocha viva, na qual os redimidos, que somos nós, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como pedras vivas, nós somos pedras vivas, né? E estão edificadas, porque não há outro fundamento que o homem algum possa colocar. Então, aqui ele está falando de Jesus Cristo, que é a pedra, e não Pedro. Amém?
Vamos lá, continuando. Edificarei minha igreja. O que ele está dizendo aqui? A igreja pertence a Cristo. E ele é o cabeça. Então, ele vai edificar a igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, o poder da morte causada pelo pecado, né, não prevalecerá contra ela, cuja vitória foi obtida na cruz. Cristo morreu por mim e por você para levar os nossos pecados, não é? Então é isto que o versículo de Mateus 16, 18 fala para nós. E existe um erro de entendimento deste versículo pela Igreja Católica. Amém? Continuando, já entendido essa parte, que é a base da Igreja Católica, o imperador Constantino, no ano de 306 a 337, ele levou o fim da perseguição cristã, porque os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época. E Constantino, então, no ano de 306 a 337, deu-se início para terminar essa perseguição aos cristãos. Aí veio, no ano de 313, o chamado assim, Édito de Milão. Édito de Milão. O que é isto? É o documento proclamatório que o imperador Constantino deu para que se assegurasse a tolerância à liberdade de culto, porque eles não tinham liberdade de culto, eles sofriam perseguição. Então foi feito esse documento, né, proclamatório, para assegurar os cristãos que eles teriam liberdade para cultuar, não é? E também a todo o Império Romano, não foi só para os cristãos, para todo o Império Romano. E através disso aí veio então a convocação por Constantino, pelo imperador Constantino, do primeiro concílio que se realizou em Niceia, concílio de Niceia, o primeiro, ou as primeiras reuniões, né, no ano de 325, onde se reuniu os bispos cristãos para poder, junto com Constantino, né, para poder definir, olha só, definir a natureza de Deus para todo o cristianismo. Então eles definiram a natureza de Deus para todo o cristianismo. E também definiu a revelação entre pai e filho, não é? Dizendo que eles eram como de uma só substância, pai e filho, uma só substância. Amém? E além disso, eles afirmaram nesta reunião, neste concílio, de que existia a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, gente? E além disso, eles nesta reunião, neste concílio, definiram também uma data apropriada para a celebração da Páscoa. Então, padre, a sua igreja também foi fundada por homens. Amém? Fica aí a dica. O que aconteceu sucedendo tudo isso aí? Surgiu então a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante foi em 1517, feito por Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero era um homem, era um sacerdote católico, um monge, né? E um monge alemão. E ele, então, não concordava com as práticas da Igreja Católica no século XVI. Então, insatisfeito com todas as coisas erradas, com a cobrança de indulgência, que era a cobrança de indulgência? O que era isso? Era o perdão para as pessoas que se arrependessem, né, dos seus pecados. Então eles compravam uma carta, né, e recebia então o perdão. Ele tinha que ter essa carta, uma carta mesmo. Então recebia esse perdão. Você pagava e recebia o perdão. E Martinho Lutero, além disso, ele incluiu também tudo acontecido naquela época, a questão política e econômica daquela época, onde as pessoas estavam sendo sofridas, surrupiadas, né? Estavam sendo tomado tudo que eles tinham.
também a teologia, que ele não concordava, justamente desses pensamentos errôneos, errados, que não batia com a verdadeira palavra de Deus. E além disso, a corrupção. Era uma corrupção muito grande, né, na Igreja Católica. Entenderam, irmãos? Então, para que fique vocês sabendo como foi o acontecimento, o surgimento da Igreja Católica, e de que o padre também estava errado, não é? E a igreja dele também foi uma igreja fundada por homens. E aí, o que a gente pode falar então de que igreja certa? Pois é, para isso estou aqui para dizer a você que a Bíblia traz para nós, né? Para que nós possamos entender e saber que religião é a verdadeira, afinal de contas. Qual religião então é a verdadeira? Pois a religião verdadeira, meus queridos irmãos, ela está em 1 Tiago 27. Vamos ler? Porque este versículo, ele traz para nós a verdadeira religião que agrada a Deus, a verdadeira religião que Jesus Cristo assinou, não é? Para que nós cumpríssemos e vivêssemos, né? É a religião que tem componentes e tem princípios e tem o caráter de Deus, é o mais importante. Então vamos ler? 1 Tiago 27, que diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ver agora o que está sendo dito para nós? A religião pura. Que religião pura é essa? Livre de desejos e de corrupção do homem, livre de qualquer mistura de falsidades ideológicas, de misturas de doutrinas, de igrejas criada por homens, criada por teólogos. É isso que está dizendo para nós aqui. E sem mácula, isto é, sem contaminação, sem mancha, sem sujeira, sem injustiça, sem desonestidade. É isso que está dizendo para nós aqui. Para que com o nosso Deus e Pai. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Queridos, a importância que Deus, que Jesus dava às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, é muito grande. É muito grande. Jesus sempre enfatizou essa responsabilidade da comunidade, a responsabilidade do cristão de olhar para o órfão, de olhar para a viúva. Hoje, nós podemos dizer, olhar para os idosos. Quantos idosos estão sendo maltratados por seus filhos? Filhos que não querem pai, colocam no asilo e não quer saber, porque atrapalha. Sabe, irmãos? Então é muito dolorido. É doloroso para um idoso, é doloroso para uma viúva, é doloroso para um órfão não ter acolhimento. E é esta religião que Jesus Cristo enfatiza e que Deus assinou, chancelou para que nós vivêssemos na realidade. Não é aquela igreja de 4 paredes, não é a religião criada por homens. A religião é esta, é a prática da bondade, é a prática do ser humano ser o primeiro, ser o mais importante. Esta é a religião. É isto que Deus, ou que Jesus Cristo está falando para nós aqui, não é? E de nós guardarmos incontaminados do mundo, isto é, não vivermos com as práticas deste mundo, com as práticas que desagradam a Deus, com as práticas que nos levam para a morte do pecado, com as práticas que nos afastam de Deus. Muitas vezes estamos dentro, eu vivi dentro de igrejas, hoje não vivo mais, mas eu vivi muito dentro de igreja, grupinhos daqui, grupinhos dali, os mais pobrezinhos iam embora porque se sentia humilhado, não é? E é assim que funciona dentro das igrejas, sabe? Aonde o amor verdadeiro não existe,
onde existe uma doutrina de igreja a se cumprir, e não a doutrina da palavra de Deus. Então é isto que Jesus Cristo está combatendo, sabe? Jesus Cristo disse: eu não vim para mudar a lei, acabar com a lei, mas eu vim para cumprir. Então ele está dizendo para nós: é preciso respeitar, é preciso cumprir. E esta lei aqui é a lei que Jesus Cristo nos deixou de religião. Esta é a religião verdadeira. As outras todas não existem, é criação do homem. Entende, seu padre? Essa é a grande verdade, não é? Agora, olha o que diz o versículo anterior, o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Irmãos, quantos irmãos crentes estão vivendo dentro de seus templos religiosos, vivendo isso aqui, sendo enganado, achando que o pastor é o Deus deles. Eu conheço uma pessoa que diz: se não for o meu pastor que for pregar, eu não vou. Olha, vai vendo aí o tamanho dos absurdos e muitas outras coisas que eu não quero ficar aqui falando, que talvez você que frequenta uma igreja aí, você sabe disso. Então, irmãos, se afasta disso. Seja um cristão verdadeiro. E para ser um cristão verdadeiro, não precisa de estar dentro de quatro paredes. É preciso você viver verdadeiramente o evangelho. Dentro de casa, com sua família, com os idosos, com os filhos, com o vizinho, na rua, onde quer que você vá. Fale da palavra de Deus para um, para outro. Viva a palavra de Deus. Seja o exemplo de Cristo para os outros. É isto que está pedindo aqui para nós. Tá bom? Então eu tinha falado para vocês da importância que Jesus dá, né? Porque as pessoas, os órfãos, as viúvas, né? Os idosos são pessoas vulneráveis e dignas de cuidados, né? Mas nós aprendemos muito com elas. Porque expressa o seu amor e compaixão. Deus expressa o seu amor e compaixão pelas viúvas, pelos órfãos, né? E várias passagens, como Deuteronômio 10, 18, fala que faz justiça, né, ao órfão e à viúva. Em Marcos 12, 42, 44, que fala a respeito ele elogia, né, a oferta da viúva pobre, que deu pouquinha coisa para o entendimento de alguns, mas eram muito, porque ela deu tudo dela. E o quanto nós não damos o tudo, nós damos o que sobra, e se sobra, porque quando não sobra, nós não damos nada. E não é isso que Cristo prega aqui. Ele está pregando que nós temos que dar o melhor para o outro. Irmãos, e dar o melhor é sacrifício nosso, é cansativo, exige de nós. Dar o que sobra é fácil. Eu quero ver dar o que você tem para dividir. É isso que Cristo está falando para nós. É isso que Cristo elogiou a viúva, né, ao dar a oferta. Sabe, irmãos, é preciso refletirmos a respeito da solidão e necessidade e proteção e amparo do ser humano, das pessoas. Quantos jovens aí estão sendo perdidos e nós podemos falar e largamos de falar, não falamos. Quantas famílias estão se perdendo, separando e nós não agimos e nós não falamos. Nós só falamos dentro da igreja, abrimos boca dentro da igreja, igual diz Isaías 29, não é? Nós alegramos com o Senhor, cantamos louvores, abrimos a nossa boca, mas o coração está longe. O coração está longe, porque você não pratica a palavra que você abre a boca. É preciso ter cuidado, sim, irmãos. É preciso nos cuidar, é preciso levarmos a palavra de Deus a sério. É preciso, sabe? Por que muitas vezes nós oramos uma vez ou outra e dizemos assim: poxa, na vida de fulano tudo acontece de bom, mas aí você olha para a vida prática daquele irmão, é um irmão que leva a sério a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que não é apegado a nada material.
é um doador sempre. E isso engrandece a Deus. Deus fica feliz com isso. E você pode ver que a pessoa se prospera, tudo acontece de bom e ela às vezes não está nem esperando. Assim como já aconteceu muitas coisas na minha vida. Sabe? Quando você menos espera, as coisas boas acontecem. Então é preciso acordar, sim, irmãos. É preciso nos cuidarmos para que possamos viver a verdadeira religião. Não a religião de homens, não a religião de teólogos. A imagem da viúva, na verdade, se tornou um símbolo, poderoso de fragilidade, assim como os idosos, de fragilidade e dependência, É o que mostra para nós, fragilidade e dependência. Mas também de confiança, de fé na provisão divina, na provisão de Deus. Nós aprendemos muito com os idosos, nós aprendemos muito com as viúvas, sabe, queridos irmãos? É importante levarmos sério a palavra de Deus, sim, e essa palavra eu fiz questão de trazer aqui hoje, porque é importante nós trazermos a verdadeira palavra de Deus e mostrarmos aqui como ela é verdade. Isso não é palavra minha, é palavra de Deus. Eu apenas estou sendo usado por Ele para levar a você o conhecimento verdadeiro da sã doutrina. Amém? Então, a verdadeira religião é esta, de 1 Tiago 27, e não a que o padre falou. Então vocês ficaram conhecendo como nasceu a Igreja Católica e foi por homens, assim como as igrejas evangélicas também por homens. Amém? Fique todo na paz e que Deus possa falar mais forte no coração de cada um de vocês. E se inscreva, dê o seu like para que a nossa mensagem possa ir longe. Amém? Fique todos na paz. Shalom.